Tivemos um problema de conexão, estamos aguardando o Henrique voltar. Fala, Leozão, fala, Zé. Tudo bem, Zé? Léo, hoje um assunto importante aí, hein? Galera do Rala, galera do Jiu-Jitsu, eu só tô aguardando o Henrique. Henrique que está participando conosco. Léo, tô esperando teu convite, Léo, pra gente falar um pouquinho também do Muay Thai. Moicano Monstro, isso aí. Vamos aguardar o Henrique voltar, a gente teve um problema de conexão, para quem estava nos acompanhando. Ele logo tá mandando o convite e a gente bate um papo aí. Dofai, um abraço, Dofai. Dofai Eventos, a maior empresa de arbitragem da região. Dofai, um grande amigo, que está num grande projeto conosco. Agora sim, Henrique, voltamos? Voltamos. É um horário, sabe, para quem está nos acompanhando, que tem muitas lives acontecendo. E aí, sim, com certeza, o que acontece? Fica sobrecarregado a rede. Mas vamos lá, Henrique, vamos começar o bate-papo, até porque a gente tem 40 minutos, 1 hora para a gente conversar um pouquinho do jiu-jitsu. Jiu-jitsu, cara, eu nunca vi uma modalidade crescer tanto nos últimos anos. É isso mesmo? Ela tomou conta dos espaços das academias. Sim, até o jiu-jitsu, na realidade, no Brasil, ele já é bem difundido, mas a gente está crescendo muito lá fora. É um esporte bem interativo, na realidade, né? É um dos esportes, eu acho que de arte marcial, mas é com maior interação de ser humano, porque normalmente tu vai fazer um boxe, tu vai fazer um Muay Thai, tu não tem muita comunicação um indivíduo com o outro. E no jiu-jitsu, como as artes, as posições, as finalizações, tudo que tu tem que aprender, tu tem que conversar mais, acaba criando um grupo maior, e as pessoas já acabam frequentando mais, porque elas começam a ter maior intimidade entre um indivíduo e outro. E até também foi um dos problemas que, agora com esse Covid, que está causando, né? Porque de tanto contato que a pessoa tem que ter uma com a outra, ela acaba hoje tendo que estar não podendo fazer isso agora, né? Sim. O contato físico é extremamente importante no jiu-jitsu. Sem o contato físico, a luta de solo, como a gente diz, né, ela é fundamental, né? Também como o judô, que é uma das modalidades hoje mais afetadas. Sim. Mas o jiu-jitsu como modalidade, Henrique, a gente tem acompanhado, e eu li muito nos últimos momentos, até porque vim fazer uma live com o mestre e eu também preciso me informar, para não vir falar aqui besteira também para quem está nos acompanhando, né? Mas, cara, assim, ó, tem muitas pesquisas, tem muitos relatos, tem muitos artigos que falam do aumento da imunidade com a prática do jiu-jitsu. É isso mesmo? Sim, o que você tem para acrescentar? Na realidade, o jiu-jitsu, além de todo esporte, ele acaba aumentando a imunidade da pessoa, o jiu-jitsu ele tem essa característica de, como está em contato com outro indivíduo, esse outro indivíduo ele possui outras bactérias, outros micro-organismos, que quando entra em contato com a gente, o que acontece? A gente começa a criar maiores defesas. Toda a vida a gente sendo atacado, o nosso corpo cria barreiras maiores. Então, é dessa maneira que o sistema imunológico ele vai reagindo de uma maneira a se tornar cada vez mais forte. E o engraçado também é que no jiu-jitsu, saindo dessa parte mais imunológica, também tem outros pontos assim que caracterizam bem essa função do esporte. No jiu-jitsu, quando tu entrar a primeira semana, segunda, terceira semana, tu vai aparecer vários roxos no teu corpo, assim, os impactos, lesões e hematomas que aparecem de acordo com o quanto tu vai treinando. E com o tempo tu vai ver que isso não acontece mais. Por quê? Não quer dizer que a musculatura ficou mais rígida, nada. Mas é que o sistema imunológico começa a adaptar a essas novas situações. Ele começa a entender que o corpo já vai criando, os dedos vão calejando, vão criando tudo barreiras para que o corpo se torne mais forte às agressões externas, tanto vírus, bactérias, impactos. A gente vai se tornando cada vez mais forte às adversidades que o corpo enfrenta, né? Faz sentido. É um período de adaptação, eu acredito que naquelas primeiras fases que o corpo, o organismo precisa se adaptar à modalidade. E como você falou, esses primeiros hematomas, eles vão aparecer de forma natural, até porque os alunos não podem se assustar, né? É as primeiras pancadas, é a maneira como você cai no tatame, e com o decorrer do treinamento, o corpo vai se adaptar. E aí, adaptado, não vai acontecer mais isso aí, criando exatamente essa barreira que você fala, aumentando e muito mais a imunidade.
Perfeito. E além da temperatura corporal, que eleva muito, devido também ao kimono, é isso? Sim. Porque a gente percebe que é muito desgastante, é um trabalho de resistência muito intenso não sei se é luta que fala, né? Mas no próprio treinamento, vocês falam no rola, alguma coisa rola, assim. né? Isso. Ah, tá Na vendo? verdade, jiu-jitsu é um esporte bem... Jiu-jitsu é um esporte bem intenso, assim, eu posso dizer. Eu acho... Eu já treino jiu-jitsu há 16 anos já. 17 esse ano eu vou fazer. E uma das coisas que mais eu sou apaixonado pelo jiu-jitsu é a flexibilidade e maleabilidade dele. A gente pode tanto competir a nível internacional, com atletas de ponta, ter uma habilidade, vamos botar assim, uma habilidade violenta no sentido de reproduzir uma luta de alta intensidade, quanto a gente pode rolar. Hoje eu rolo com meu filho, brincando em casa, entendeu? Porque é tudo uma situação de controle. A gente controla essa situação e nela vai gerando intensidade para mais ou para menos, da maneira como a gente quer. Só que sempre é desgastante, porque se tu for analisar todo o esporte, vamos botar eu sempre estou comparando com as situações de luta, para ficar um pouco mais fácil. Sim, claro. Mas tu pegar o boxe, ou o Muay Thai, ou qualquer arte marcial diferente do jiu-jitsu, é muito mais fácil tu replicar as informações que te vêm. Além da informação que tu recebe da mídia, tipo, quantos filmes tu já não vê, tipo, um cara batendo no outro, dando um soco, então acaba memorizando uns fragmentos disso. E o ser humano também, ele é um bípede, então toda a função de andar para frente ou andar para trás, para os lados, já é natural do corpo. Todo esse movimento de sinergia para dar um soco é mais natural. Agora, no jiu-jitsu é uma situação totalmente diferente. Ninguém chega no jiu-jitsu sabendo alguma coisa. É muito difícil. Eu sempre falo para meus alunos, o primeiro dia que chega, eu falo, cara, todo mundo entrou aqui sendo analfabeto. Não sabe nada, porque não tem como tu criar essa experiência. Tu não fica andando de costas no chão na cozinha da tua casa. Tu não fica rolando para poder ir até o teu quarto. Então, essas situações têm que ser aprendidas de uma maneira não natural. Eu tenho que aqui passar e o kimono em si também é pesado. Então, todo esse desgaste do jiu-jitsu é que torna ele tão intenso e que muitas vezes é o que apaixona as pessoas. Porque o que eu acho interessante do jiu-jitsu, além dessa maleabilidade, ele também é a curiosidade, porque jiu-jitsu tem diversas posições, sei lá, eu não sei contar quantas tem hoje já, vamos botar assim, datadas, tabeladas, mas jiu-jitsu vai ser infinito o resto da vida, porque toda vida as pessoas estão aprendendo alguma coisa e esquecendo outra. De tanta quantidade de posições que tem, não tem como se lembrar de tudo. Não tem como se arquivar na sua própria memória isso. Então, isso é a parte bacana do jiu-jitsu. E é uma das brechas que a gente também está achando nessa crise para poder dar uma volta nela. O que a gente está fazendo? Muitas vezes no jiu-jitsu, a gente sempre, mais ou menos, quase todas as aulas de jiu-jitsu que tu for ver de qualquer professor, começa com aquecimento, a gente ministra a posição ou o drill, que seria uma posição de execução rápida, né? E depois a gente vai para o rola. E depois disso tudo, uma coisa natural que sempre acontece em qualquer academia, não tendo uma aula depois dessa, é o que as pessoas param, sentam e começam a conversar. Porque sobre tudo que elas realizaram, elas têm que discutir. Essa é a parte bacana do jiu-jitsu. Então, a gente está hoje tirando rola de cena e colocando as outras partes em ênfase. Um aquecimento bem pesado, a gente pega depois a resenha também tem, que seria a parte de sentar lá e conversar. A gente utiliza, eu tenho TV aqui, então eu mostro lutas de alguns outros atletas, falo, nesse momento ele deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo. A gente analisa o estado psicológico do atleta, a estratégia que ele usou, porque tudo isso influencia na luta. Eu sempre falo para as pessoas dentro do jiu-jitsu, se você analisar todas as categorias de jiu-jitsu, da categoria mais leve à mais pesada, tu não vai achar um biotipo exato. Não é como tu vê uma natação que todos os atletas são altos, os ossos são leves, tem as costas largas. No jiu-jitsu vai achar um gordinho, um baixinho, um alto, um magro, todos os tipos de biotipos. Então, isso que é o interessante. O que caracteriza um grande jiu-jitsu? É a parte psicológica.
E é desse ponto que a gente está agora explorando mais. A gente está indo mais na linha psicológica. Perfeito. Já que a gente já trabalhou em vários outros anos aqui com os atletas, com os alunos novos, todo mundo, a parte de aprender a posição, da técnica, desse momento, a gente já teve bastante disso. Agora, o que eu estou, então, tentando trabalhar com eles? A parte estratégica, a parte tática. Então, eu sempre dividi jiu-jitsu em 3 formatos: técnica, tática e estratégia. A técnica é tu saber realizar o que tu vai realizar. A tática é saber como realizar o que tu vai realizar. E a estratégica é o que realizar. E isso se enquadra em cada momento da luta. E isso é a parte bacana. E é o que a gente está tentando agora dar mais ênfase na parte estratégica. Olha, tu vai trabalhar dessa maneira por quê? Tu vai fazer isso por quê? Porque muitas vezes a gente passa uma informação e o aluno só mimetiza, só copia, ele acaba tornando aquilo tão automático que ele não entende o movimento, ele só replica. E tudo que a gente só replica, a gente é limitado. E tudo que a gente entende, a gente consegue tanto replicar quanto reproduzir de uma forma melhor. E é nesse ponto que a gente está trabalhando muito agora, para poder dar conteúdo para esse pessoal, para vir às aulas, já tentar trazer eles de volta, porque tem muita gente ainda com medo do contato, muita gente, nem tanto vamos botar assim, de contrair o vírus, mas as pessoas, até eu vejo muito mais isso, as pessoas não quererem dissipar o vírus. As pessoas são muito solidárias às outras, então elas acabam, pô, cara, eu sou uma pessoa que trabalha com o público e eu acho que eu não devo estar no tatame, porque eu posso estar repassando, entendeu? Eu vejo muito disso nos meus alunos, assim, eles são muito solidários com os outros alunos também, entendeu? O jiu-jitsu tem muito isso, esse lado da solidariedade, da autoajuda, um ajudar o outro também, né? Eu vi que você comentou ali sobre a luta, você trabalha exatamente, não trabalha, mas de forma lúdica, você consegue fazer com que seu filho venha fazer uma atividade, né? Eu percebo, eu como profissional de educação física, trabalhei por muito tempo com crianças, é uma área que eu adoro. Existe uma grande curiosidade. Quando se fala, vamos fazer uma lutinha, vem cá que eu vou te pegar, aquela coisa toda. Então, de forma natural, há um interesse, né? Hoje, da sociedade infantil, da criançada, de praticar o jiu-jitsu em geral, né? A gente percebe que por muitos anos, eu chamo de Henrique, mas para quem está no meio da luta do jiu-jitsu, um dos grandes nomes que é conhecido é o Moicano. Só para vocês acompanharem, mas eu carinhosamente chamo de Henrique, até porque eu já conheço o Moicano, o Henrique, desde o tempo da universidade, né? Mas para quem está nos acompanhando, a gente está aí com o Moicano participando da nossa live. Mas eu falava das crianças, o interesse, por muitos anos a gente carregava o judô. Né, o judô, que tinha um interesse grande, porque tinha toda aquela entrada do golpe, da luta em si. Mas, com o passar do tempo, o jiu-jitsu ele entrou no segmento lutas e o judô adaptou também as técnicas do jiu-jitsu para a modalidade. Porque é muito forte o trabalho de solo do jiu-jitsu e é muito bem aplicado tecnicamente quando esse judoca está preparado por um profissional, né, do jiu-jitsu para orientá-lo. A gente vê isso também, Moicano, Henrique, né, no MMA. O MMA, o cara tem um treinador para cada modalidade. Tem cada modalidade. O mestre que trabalha o jiu-jitsu, tem o mestre que trabalha o judô, tem o mestre lá, o técnico do boxe, é mais ou menos por aí. E o jiu-jitsu, ele finaliza praticamente uma luta, que acaba geralmente no solo. Então, psicologicamente, como você falou, se você está muito bem preparado, saber o momento certo, você acaba levando a luta, leva vantagem. Mais ou menos por aí, acho, certo? Sim, correto, 100% correto. Nessa parte que tu tocou até das crianças, eu acho bem interessante que o jiu-jitsu ganhou um grande espaço infantil. Até pelo fato, uma das coisas que eu absorvi de alguns mestres meus, uma coisa bem interessante, que antigamente as pessoas achavam que a pessoa que quer praticar a luta, ela tem que evitar a violência. E uma coisa que eu ouvi deles que eu achei mais interessante, que é uma nova forma adaptada desse conceito. Eu acho que todo mundo tem que saber ter violência, só que uma violência controlada. Todo mundo tem que saber controlar a violência. Esse é o ponto. Eu não posso nem retirar ela do ser humano, senão vira um ser humano apático,
e eu não posso também instigá-la para que ela não seja controlada. Então essa é a parte mais bacana do jiu-jitsu, porque os rolas, eles são a luta, só que uma luta simulada. Perfeito. Então, toda vida, quando eu entro num rola, tem situações que eu me envolvo emocionalmente nisso. Eu estou sendo pego, eu estou desesperado, então os sentimentos vêm à tona. E isso é o interessante, porque isso é uma violência controlada. Assim que eu não consigo mais me defender, eu bato. Eu desisto da luta. Então, isso é uma parte que eu vou trabalhando, moldando a minha linha de violência com linha do meu ego. Então, isso é a parte mais importante. Eu consigo controlar e ter essa noção de o quanto eu posso ir, até onde eu posso ir e quanto eu devo ir. Então, isso é bem legal. E os pais que eu dou aula aqui, eles adoram essa situação, porque as crianças, muitas vezes, não sabem trabalhar com os sentimentos que elas têm. E a violência é o primeiro deles. A violência, normalmente, uma criança pega o brinquedo da outra, ela já vai, já dá uma muquecada na cara da outra, entendeu? Já dá um soco, um tapa, alguma coisa do tipo. E é isso que a gente vai trabalhando com eles. A gente vai ensinando para eles a questão. Eu até não gosto de usar muito a violência, mas a luta, né? A palavra luta, mas ela também se adere com violência, na realidade, né? E a gente vai ensinando para eles, numa luta simulada, como eles irem controlando os sentimentos deles. Então, normalmente, o que acontece, a gente ensina eles a ter compaixão com o outro, porque muitas vezes está indo lá, pegando o amiguinho, ele tem que parar porque o outro bateu. Então, ele vai aprendendo a ter compaixão com o outro. A gente vai instruindo para que essa violência seja moldada da maneira da sociedade, maneira do caráter dele e da maneira correta, né? Porque muitas vezes, até muitas vezes algumas perguntam, quem são os melhores atletas para mim? E muitas vezes os meus melhores atletas não são as pessoas que são as campeãs, mas sim os que têm as melhores caráter sobre a luta. Isso é o que me atrai como um fã de algum atleta de ponta. E eu acho que isso é o que o jiu-jitsu vem ganhando bastante espaço, além também do formato que a luta é feita. O judô, normalmente, pelas projeções, na categoria adulta, tem muitas lesões. Pode ver que muitos atletas de judô profissionais têm ombro estourado, joelho estourado, e muitas vezes os pais têm receio, porque eles olham dessa maneira e acham que o filho dele de 4, 5 anos já vai se lesionar, mas não é assim. Todo profissionalismo leva a gente a colocar o corpo a limites que muitas vezes não conseguem ser sustentados. Pode ver que muito triatleta tem problema no quadril, nadador pode ter problema também no ombro, coluna, ler. Mas porque a gente é a ponta da lança, a gente está indo para níveis acima vamos botar, dos respeitáveis ao corpo, porque a gente quer quebrar barreiras, é assim que funciona o esporte, é assim que funciona a luta. E o jiu-jitsu, como é essa parte controlada, e os pais não veem tanto, meu filho caiu, como ele vê no judô, um vai lá e queda o outro, aí o pai já se assusta porque não entende que aquilo é normal. Muitas vezes o jiu-jitsu, para ele, é mais fácil entender na cabeça dele. É mais fácil, um está em cima do outro, dá um pouco de agonia, mas não é nada demais. A gente sempre está ali. O jiu-jitsu teve um trabalho muito grande durante esses 10 anos que passaram agora, que a Confederação assumiu uma postura bem forte sobre o profissionalismo do jiu-jitsu. Todas as lutas das crianças, elas são totalmente acompanhadas a menos de, 30 centímetros, 1 metro do juiz. Assim que ele vai ser pego num golpe, o juiz já tem que parar, até para criar essa confiabilidade dos pais de deixarem as crianças treinarem jiu-jitsu. Isso é muito legal e a Confederação Brasileira está de parabéns com as atitudes que ela está tendo. Assim. Muitas vezes algumas pessoas ficam até meio, mas está podando o esporte, está dando tesourada ali, a criança aguentava um pouco mais. Mas o que a Confederação sempre se manifesta é o quê? A gente está aqui para preservar a integridade física e psicológica do atleta. E eu acho que esse é o ponto que eles têm que bater e é o ponto que eles mais estão acertando. Perfeito. Quando você fala em criança, eu me preocupo muito, porque a gente, como profissional de educação física, eu sempre digo o seguinte, dependendo da idade da criança, a primeira experiência que ela tiver, ela tem que ser extremamente positiva, porque é essa experiência que vai levar para a vida, né? Então, se ele tiver uma experiência negativa numa das primeiras lutas que ela for fazer, por mais que tenha todo acompanhamento, mas se os árbitros não estiverem atentos,
ela pode nunca mais querer subir num tatame. Então, eu acho que a confederação está no caminho certo, como você falou, de forma muito mais orientada e sabendo os limites para que essa criança ela permaneça dentro da modalidade por muitos anos, né? Porque além da parte fisiológica e física, tem a parte mental que vai ajudar muito na construção desse cidadão no futuro. A gente fala muito, né, que a luta ela te ajuda no futuro a ter decisões, que vai ter muito mais buscar concentração para decidir algo lá no futuro, vem muito isso da questão da disciplina da luta. Eu acho que esse é o caminho, sim. Até porque, Moicano, a gente que vem da atividade física há mais tempo, eu estou aí com quase 28 anos formado, o jiu-jitsu iniciou com uma história até com um pouco de preconceito na época. Sim, né? sim. Então, vocês que foram dos pioneiros tiveram que moldar essa modalidade, fazer com que a sociedade enxergasse o jiu-jitsu como uma modalidade séria, assim, né? E como você falou, nos últimos 10 anos, as confederações, a confederação, as federações, né, a nível de Brasil, já estão muito mais organizadas. Já tem muito mais eventos, a gente percebe, de alto nível e de forma também para a iniciação esportiva na modalidade. Então, assim, eu acho que a modalidade está crescendo com responsabilidade. O recado que a gente deixa para os pais, que sempre busque matricular o seu filho dentro de uma academia, procura saber para onde está levando, quem é o profissional, os profissionais que trabalham com o seu filho, até os adultos também. Sim. Buscar essa informação correta. E hoje, dentro da cidade de Itajaí, a gente tem espaços maravilhosos, né? A sua academia, por exemplo, hoje é uma referência, né? Quem é que não quer treinar na equipe do Moicano? Quem que não quer treinar jiu-jitsu no dojo do Moicano? Então a gente percebe muito isso. Hoje é um dos maiores centros de treinamento de jiu-jitsu, é a sua academia. Então, mas não foi o marketing, isso foi construído com trabalho. Foi construído com credibilidade em cima dos teus profissionais, da tua capacitação para poder transferir isso para dentro da sociedade. Que isso a gente chama de um esporte sendo construído com responsabilidade. Então, assim, vocês estão de parabéns, eu acho que é o caminho, sim. Tirar essa imagem que por muito tempo o jiu-jitsu carregou, talvez não muito tempo, mas nos anos iniciais lá atrás, né? E agora estão no caminho correto. E até por isso que nessa crise do Covid, todas as filiais da Checkmate, tanto aqui a gente aqui representa a Checkmate, e temos 4 filiais aqui, o Léo Santos é Checkmate, o Matheus, está nos acompanhando, o Fabinho e eu somos os representantes da Checkmate aqui em Itajaí. Todos nós estamos todos de acordo com todas as diretrizes de saúde, máscara, álcool, tudo. Por quê? Porque a gente tem que mostrar o nosso profissionalismo. O jiu-jitsu, como tu até tinha passado agora, por um tempo ele foi meio tribal, ele foi uma arte marcial querendo conquistar o espaço dela. E depois de um tempo, o que aconteceu? Como aconteceu com toda a arte marcial? Quis se criar um profissionalismo, e é hoje o que a gente está tentando, mostrando para as pessoas que não é uma luta de bruto, não é uma coisa fundo de quintal, entendeu? Tem todo mundo, eu ganho meu salário com isso, o outro trabalha vendendo kimono, o outro vem treinar aqui sabendo que é uma academia vai te ensinar conteúdo, a gente está toda hora tentando se especializar, toda essa parte gerando esse profissionalismo para que os clientes vejam que o jiu-jitsu mudou muito e está acompanhando a tendência. É por isso que ele cresce tanto hoje, porque a gente não vê hoje isso mais como, vamos botar assim, um bico. Muitas vezes eu lembro que o primeiro professor era segurança e dava aula de jiu-jitsu. Por quê? Porque o jiu-jitsu não sustentava ele. Eu entendo o lado dele, mas hoje o jiu-jitsu, se ele tivesse apostado, talvez ele pudesse hoje estar colhendo os frutos dessa aposta. Então, hoje o jiu-jitsu, a gente é profissional de jiu-jitsu. A gente trabalha com isso, dá aulas o dia todo para isso, se especifica, trabalha toda essa parte, como eu falo para os meus alunos, eu trabalho várias linhas com eles, eu me sinto eu falo para eles o make guru, porque até os problemas pessoais deles eu tento ajudar. E com as experiências que eu tenho no jiu-jitsu, eu falo para eles, muitas vezes eles querem lutar campeonato, ficam nervosos, ai meu Deus, o que eu devo fazer? Faço isso, faço aquilo. Eu tento acalmar eles, tento passar as experiências de jiu-jitsu para a vida profissional deles. Muitas vezes eles estão lá com problema na empresa,
eu falo, olha, cara, pode ser dessa maneira, pode ser daquela, dou uma dica aqui, dou uma dica lá, para poder ajudar eles, porque eu entendo que é isso que o esporte faz. O esporte gera experiência para a sua vida pessoal, entendeu? Muitas vezes sei lá, um maratonista, eu fico pensando, pô, na resistência mental que o maratonista deve ter. Pô, imagina andar, sei lá, 30, 40 quilômetros. Pô, eu ando 10, já estou quase morrendo. E muitas vezes tu vê que a fisiologia do atleta não muda tanto. O que muda é a capacidade cognitiva que ele tem de aceitar essas adversidades e fazê-las trabalhar a favor dele. Então é isso que eu tento colocar nas aulas, tento colocar na minha geração de capacidade de informação para eles. Antigamente eu lembro que jiu-jitsu, o professor chegava, ó, a posição é assim e copia e faz. E hoje não, hoje eu pego eles, ó, eu explico, ó, a tua mão vai aqui, porque se tu não colocar a tua mão aqui, o atleta, o adversário vai fazer isso. Tu tenta jogar o peso mais para cá. Ah, e se eu coloco isso daqui, o que vai acontecer? Aí eles já respondem, entendeu? Então, ficou uma coisa mais interativa, porque cada um tem uma dúvida diferente do outro. Antigamente, o jiu-jitsu era uma coisa muito bruta, e eu estou vendo que está sendo lapidado de uma forma muito boa, assim, ó. Jiu-jitsu está crescendo demais, eu já tive a oportunidade de ir para outros países para lutar por ele, coisa que eu nunca imaginei na minha vida, entendeu? Então, hoje, eu tenho que dar graças a Deus ao jiu-jitsu que está se tornando. E eu fico muito feliz de a gente poder estar saindo na frente nessa situação do Covid-19, de a gente estar toda hora preparado para isso. A gente senta, eu e os outros líderes aqui da Checkmate de Itajaí, o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, será que dá para fazer isso, dá para fazer aquilo? Estou vendo vários atletas de equipes grandes e grandes instrutores fazendo lives de graça, disponibilizando material para as pessoas verem. Muitas vezes, materiais que antes eram pagos, eles disponibilizam gratuitamente para as pessoas não perderem o interesse no jiu-jitsu, entendeu? Então, perfeito, eu vejo que a comunidade do jiu-jitsu se profissionalizou demais isso. Isso que é o bacana, isso que é o interessante. Muitas vezes, as pessoas ficam muito no mundo fechado delas e não compartilham essas informações. E o jiu-jitsu está tendo essa ideia de agora todos participarem num conjunto só, é uma comunidade só, todo mundo vive do jiu-jitsu e não se isola mais em ilhas. Hoje todo mundo é interligado. Então isso é a parte bacana do jiu-jitsu, assim, que eu estou vendo dessa nova linha de jiu-jitsu se profissionalizando, dessa nova linha de jiu-jitsu tendo essa interação de equipes, interação de atletas. Antigamente era muito raro assim, tu ver um atleta de uma equipe treinando outra. Isso chegava a ser um desafeto com o professor. Sim. E hoje tu vê assim, um profissional de alto rendimento treinando juntos. Assim, ó. Um cara de uma equipe Gracie Barra e o outro da Checkmate estão treinando junto. Por quê? Porque eles sabem que a divisão de informação gera um novo conteúdo, gera uma nova proposta para eles de luta. Eles acabam, o cara faz isso, mas ele faz bem, como é que eu vou defender? Ou, não, eu faço bem isso, eu vou tentar melhorar, porque eu vi que ele estava quase conseguindo ter sucesso na atitude dele. Então, é muito legal ver isso. Assim, o que eu estou vendo que nesse Covid a gente entrou muito bem preparado. Assim. A gente já tinha essa interação criada e essa divulgação de informações é o que tornou o jiu-jitsu mais rápido a responder isso, a conseguir retornar mais fácil, mesmo a gente tendo uma grande dificuldade em vista. Eu vejo, vários atletas divulgando um com o outro, vídeo solo de posições, tenta usar essa, faz aquela, e todas essas informações novas gera essa interação pessoal. Hoje vai ter uma posição diferente, hoje vai ter um negócio diferente. Então gera esse interesse de volta neles, né? Sim, essas aulas online, elas trouxeram um pouco mais essa parte técnica para dentro de casa também, naquele período que não se podia frequentar a academia. Eu percebo também, Henrique, assim, deixando aqui um abraço, o Thales está nos acompanhando aqui, o Thales que foi um dos meus alunos também, uma figura, mas um cara hoje... Teu aluno, eu sei. Uhum. Ele teve um problema de joelho um tempo atrás, mas eu acho que já está recuperado.
sensacional, figura sensacional. Juliano também, Juliano Ninja, um abraço. Agora com um baita empreendimento. Alpha Tactical também, eu acho que também treina com vocês aí, Moicano. Sim, treina aqui comigo também. Cara que tem uma referência muito bacana, um histórico muito bacana de atleta realmente. Teve dentro do MMA, teve dentro do jiu-jitsu. Um cara que eu admiro também, bastante inteligente, se tratando de tatame. Então, tem uma galera, até que tu puder ir compartilhando um abraço para os teus seguidores aí, os teus alunos, é importante. Wesley, um abraço para o Wesley também, você falou de outras, né, não só checkmate, mas o Wesley Santos, que está aí também acompanhando. Todo mundo tem muito para somar dentro dessa modalidade importante. Henrique, como é que está organizada a nossa Federação Catarinense de Jiu-Jitsu? A gente está forte, está no caminho. Por que eu digo isso? Porque o jiu-jitsu é uma modalidade que ela está entrando nos Jogos Abertos, né? E está nesse período ainda experimental no JASC. É muito importante que ela consiga se consolidar. A gente não sabe como é que vai ficar os Jogos Abertos ainda esse ano, com todo esse calendário da FESPORT, com uma questão do Covid, ninguém sabe se esse ano sai. Mas seria o último ano dela para fortalecer e não sair mais. A federação está cumprindo a parte dela, estão no caminho, está forte. Como é que a gente está de organização dessa parte do jiu-jitsu? Olha, Paulo, avaliando nas competições que eu fui, eu achei que teve alguns erros na competição. Eu acho que eles tentaram, não estou falando que vai ser de má fé o que eu estou falando, mas eu acho que eles tentaram inovar de uma maneira e não deu muito certo para a situação do último campeonato. Ele atrasou muito, então acabou prejudicando muitos atletas, porque era um dia inteiro para lutar. Então o rendimento dos próprios atletas, que são quem fazem parte do show, não foram os melhores, porque as pessoas já estavam cansadas, muitas vezes lutando das 9 da manhã até 10 da noite. Mas eu achei legal a atitude deles, a formação das áreas estava legal, estava todo... o campeonato muito bem feito, tá? Mas eu só acho que erraram foram detalhes que eu acho que também não perceberam que iam gerar problemas maiores. Mas eu acho que a tentativa deles está sendo boa. Eu nunca imaginei que o jiu-jitsu pudesse entrar assim tão rápido dentro de um JASC, alguma coisa. Eu achei bem bacana, bem interessante essa parte. Então eu não quero jogar pedra. Na realidade, eu tô mais no sentido de tentar fazer uma crítica para melhorar. Eu acho contribuir. Que tem que contribuir isso. Eu acho que foi um evento bem bacana, bem legal. A medalha estava muito bonita, a organização dos pódios, a organização das áreas estava ótimo. Os detalhes só que eu achei que demorou muito tempo e os atletas, na realidade, como são várias chaves, não é só uma luta por dia, acabam se desgastando demais. E tu que também é professor, tu entende? Se o atleta ele aquece e desaquece, aquece e desaquece, o desgaste corporal dele é muito alto. Perfeito. Porque toda hora ele não sabe a hora que ele vai lutar, ele tem que aquecer várias vezes por dia. Então, esse foi o único problema que eu vi. Que foi um detalhe pequeno. Eu acho que eles quiseram fazer as finais separadas, como grandes eventos fazem, só que normalmente os grandes eventos fazem em outra data. Eles pegam no sábado, fazem as oitavas, quartas de finais, e no domingo eles fazem semifinais e finais, porque gera uma ênfase maior, o atleta também está mais recuperado, então gera uma luta, um espetáculo melhor. Só que eles acabaram fazendo as semifinais e finais no mesmo dia. Então acabou que os atletas já estavam com um rendimento muito baixo, porque já estavam cansados das quartas e oitavas de finais. Então esse foi o único detalhe que eu vi assim de problema, entendeu? Que agravou um pouco no... Desculpa, mas são detalhes que dá para corrigir, eu acredito. Sim, né? sim, muito fácil. Assim, são detalhes muito fáceis de corrigir. Sim, e também porque eu tô achando assim, você... Pode falar. Eu tô achando a confederação assim, vou botar, se eu pudesse dar uma nota, eu daria um 8. A gente tá bem? Tá bem. Mas podemos melhorar? Podemos ser um 10 fácil, entendeu? Então é isso que eu acho. Acho que algumas vezes a gente, dentro da federação, tem que sair um pouco do lado mais jiu-jitsu e um pouquinho para o lado mais business. Trabalhar um pouco mais nessa linha, como a gente estava comentando, profissional. Entender que a gente não tem que agradar os professores, a gente tem que agradar os atletas, agradar... esses caras é que vão promover o evento.
É o que vai dar. Poderia ter um ranking estadual, já como a Confederação Brasileira tem, poderia ter um ranking estadual, um site, porque as pessoas buscam, muitas vezes, esse resultado. Eu, quando vou tentar coletar um patrocínio, alguma coisa, eu tenho que ter algum resultado. E como é que eu posso mostrar isso? Se eu for hoje procurar na federação, eu não vou ter um fácil acesso a isso. Entendeu? Então, muitas vezes, são detalhes pequenos que, se eles fizerem, muitas vezes vão colher um resultado muito grande, muito mais pessoas dentro dos tatames, dentro dos campeonatos deles. É mais ou menos nesse ponto. E muitas vezes se associar a outros eventos individuais. Às vezes tem eventos que não são confederados, mas tem uma organização boa. Então, por que não dar o braço a torcer? E muitas vezes, não, eu vou acompanhar esse evento, eu vou apoiar esse evento também. E muitas vezes esse evento vai te apoiar, e muitas vezes com a expertise dessas pessoas, eu posso melhorar o meu evento. Então, muitas vezes, abaixar um pouquinho para olhar, ver se o outro está fazendo melhor ou não. Muitas vezes eu posso aprender algumas coisas com ele. Os eventos de jiu-jitsu não podem se ver como rivais, e sim como parceiros. Cada um vai ter a sua data para realizar e cada um vai recolher os seus resultados. Entendeu? Então, se eu dividir, como o jiu-jitsu, se eu dividir informações para me beneficiar e beneficiar o outro, nós dois só estamos crescendo. Perfeito. Então, isso que eu acho que é importante. Cresce a modalidade, porque na realidade, tratando-se de evento, você prepara um evento para o atleta, não é só para o técnico do atleta, né? É muito mais para o atleta, porque ele vai ter o prazer de competir e vai sair dali divulgando, pô, cara, eu fui participar de um evento assim, jiu-jitsu, fantástico, maravilhoso, ano que vem eu quero voltar. Então tu já cria um novo objetivo para daqui a um ano tu tá melhor preparado para ir em busca de um melhor resultado naquele evento ali. Eu acredito que esse é o caminho. Então, parte da federação, talvez estruturar um pouquinho mais. Como tu falou, é um detalhe a mais que vai beneficiar a modalidade, que vai crescer mais ainda, que eu vejo hoje, ela está num patamar excelente, ela está em crescimento sim, a gente percebe. Até o Dinei lá de Florianópolis, eu acompanho o trabalho do Dinei, um abraço para o Dinei Bittencourt, também trabalha com jiu-jitsu, para te ver como Santa Catarina está muito forte com essa modalidade. A gente está muito bem representado. O Léo, que está aplaudindo ali também a nossa live, eu já acompanho o trabalho do Léo, vai fazer mais de 8 anos, e a gente só vê crescer, né? Agora que ele está entrando com a Checkmate também, a tendência é crescer mais ainda. Então, eu parabenizo, acho que o pessoal do jiu-jitsu, vocês estão conseguindo, sim, marcar um espaço forte dentro da sociedade esportiva, vocês estão conseguindo mostrar para a nossa sociedade em geral, quando tratando de sociedade, eu falo para os pais que o jiu-jitsu é sim uma modalidade segura para trazer o seu filho. Você falou muito bem, não estamos falando mal de outras modalidades, como o judô ou como outros. Não, a live hoje é para falar especificamente da modalidade jiu-jitsu. Mas como você falou, um golpe mal realizado, uma queda mal realizada, ela pode proporcionar uma lesão muito grande, né? Até para o resto da vida. Um joelho torcido, um entorce, ele vai comprometer o ligamento para o futuro também, né? Então o jiu-jitsu ele vem numa linha muito mais didática, educativa e não perdendo a sua essência, que é a competição. Mas por quê? Porque os profissionais, porque tem o Moicano por trás, porque tem o Léo Santos por trás, porque tem todo um trabalho que vocês vêm fazendo e buscando especialização para levar essa informação até aquele bate-papo, aquela resenha final com os seus alunos, né? Eu estava acompanhando aqui os filhos do Juliano, por exemplo, do Ninja, né? O Juliano Vandalen, a Chica, que está nos acompanhando, está mandando um abraço, e o menino dele também mandando um abraço. Desde pequenos, ele já tem uma referência, o Kenzo, né? De participar, de querer ser um judoca, um atleta de jiu-jitsu, porque eles começaram do judô e estão migrando para o jiu-jitsu. Então, é a referência que as crianças têm hoje, são vocês. Vocês são os novos ídolos dessa juventude que está crescendo. Hoje, o público masculino a gente sabe que é muito maior que o público feminino, Moicano. Mas como é que está a procura das meninas? A gente vê no caso da Chica ali, né? Que ela está ali com seus 9 anos, eu acredito, 11 anos. Há uma sedução da modalidade ao público feminino por causa do empoderamento feminino, da questão da mulher querer se proteger também? Existe essa procura? Sim. Na realidade, até a Checkmate é uma das maiores hoje fabricantes de campeões da categoria feminina.
No último Mundial, se eu não me engano, a gente fez 3 medalhas de ouro na categoria preta adulto. Então, a gente quase 40% das medalhas eram só de uma equipe. Então, a Checkmate é muito preocupada com isso. Até a nossa matriz, que fica em Curitiba, aqui do Brasil, né? A matriz do Brasil fica em Curitiba. A maioria das atletas também vem de lá. Tem meninas muito legais lá. Eu acho que a Mayara Custódio é uma das nossas maiores atletas lá. Ela faixa marrom. Ano passado levou tudo que tinha para levar. E é bem legal o jiu-jitsu estar entrando nesse lado feminino. Por quê? Porque jiu-jitsu, na realidade, ele te seduz da maneira como ele entra. Ele é fácil, ele é suave, ele é leve. Ele é uma arte marcial que muitas vezes não faz... se tu for ver as heroínas, vamos botar assim, heroínas do jiu-jitsu, as campeãs mundiais, e tu olhar os corpos delas, são corpos todos femininos. Muitas vezes, alguns esportes, eles modelam o corpo de uma forma mais masculina, e o jiu-jitsu preserva isso. Então, acho que também isso está atraindo muitas mulheres, que é poder treinar de alto rendimento, treinar bem, treinar forte, e mesmo assim não perder a sua característica feminina, não perder esse lado feminino. Eu tenho atletas aqui também que já foram campeões mundiais também. A tua mãe já foi campeã mundial, não foi? A minha mãe também já foi campeã. Então... Minha mãe treina até hoje, né? Agora que eu tô lembrando também, né? Qual a idade eu dela? falo de todo mundo, esqueço de falar dela. Ela tem 58 agora. Então, cara, a maior referência dentro da tua casa. Ano passado, né? Ela também, ela pegou primeira no ranking mundial, tudo, na idade dela e categoria, né? E é bem legal. Um dos maiores exemplos eu posso dizer, minha mãe quando eu comecei jiu-jitsu, ela queria treinar também. Ela chegou pro meu pai: Celso, tu não vai ficar, sei lá, chateado de eu estar treinando e rolando com um homem e tudo, porque muitas vezes por essa proximidade gera muito preconceito, entendeu? Das pessoas de fora. Porque eu vou te dizer, dentro do jiu-jitsu, quando tu tá ali dentro, rolando com a pessoa, mesmo tendo toda essa proximidade, tu só tá pensando em raspar ela, finalizar ela, ou ganhar o ponto, entendeu? Não tem essa malícia que as pessoas colocam de fora, entende? A gente tá ali dentro, eu poderia colocar malícia em qualquer coisa, entendeu? Uma nadadora de maiô, qualquer outra coisa, uma lutadora de taekwondo, entendeu? Qualquer coisa. Então, quando tu entra dentro do jiu-jitsu e tu vê que é um mundo totalmente diferente, tua cabeça muda. Entendeu? Então, normalmente, como ela viu eu treinando ali direto, eu também brincava com ela em casa, tudo, ela teve esse acesso mais fácil. Como eu estava te falando, eu posso rolar com meu filho sem machucar ele. Então, isso atrai, acabou não se machucando. O que eu digo assim, eu não estou falando mal das artes marciais, mas se eu estiver fazendo um sparring de boxe e eu for com a minha cabeça para um lado errado na hora que o cara der um soco, eu vou criar um olho roxo. Então, mesmo o cara dando soco com a menor intensidade, acontece. E o jiu-jitsu tem essa sedução dos movimentos, porque são movimentos suaves. Então, eu posso treinar com meu filho de uma maneira ridiculamente fácil, rolar ele para o lado, rolar ele para o outro, e não machucar ele. E é isso que eu acho que tem um acesso mais fácil para as mulheres chegarem, porque elas vão rolar, não vão se machucar, e vão estar aprendendo uma arte marcial que normalmente é desgastante. Então, elas vão se sentir treinadas, assim, com a função, a endorfina liberada, né? Uhum. E vão estar aprendendo uma coisa nova. E, querendo ou não, eu acho que eu puxo um lado para esse lado feminino na mente, elas aprendem mais fácil. Não sei se elas percebem mais, uma amplitude maior, as posições que elas entendem em vários pontos. Não tem uma visão muito retilínea. Então, eu até digo assim, as mulheres, pelo menos as que treinam aqui comigo, elas aprendem muito fácil as posições. E eu fico até de cara, eu falo, pô, será que é uma característica só feminina isso? Mas é bem bacana isso, porque jiu-jitsu, como eu tinha falado para ti no começo, não tem muito a ver com a capacidade física, e sim com a capacidade cognitiva. E mental. Nesse quesito, homem e mulher tá em um patamar igual. A mente do homem e a mente da mulher é igual. O que muda nos seres humanos é as características físicas. E como o jiu-jitsu tem esse lado cognitivo, é muito legal. Eu até falo para os caras aqui, se tu bobear, minha mãe te finaliza. Com eu certeza. Mesmo tendo 58 anos, Dona Solange, 58 anos, sendo mulher mais fraco. E é bem legal isso. Eu acho que é isso que atrai elas, entendeu? Elas terem essa capacidade sem precisar adquirir um corpo diferente para isso, sem precisar se modificar tanto
para adquirir o objetivo delas, que é o quê? Ter essa segurança própria, de estar segura numa luta, estar segura até na sua própria postura. Elas se sentem mais seguras, porque toda vida quando um animal está indefeso, ele tem características de mostrar que está indefeso, tem características. E quando um animal se sente não indefeso, ele também mantém essa postura de não estar retraído, não estar amedrontado. Então acaba inibindo, sei lá, qualquer agressão, qualquer tentativa de agressão de, sei lá, alguém na rua, alguma coisa assim do tipo. Elas se sentem mais seguras e também transparecem essa imagem para qualquer indivíduo de fora. Perfeito. Moicano, assim, ó, a gente vai ter que terminar. O tempo passa muito rápido, senão acaba cortando o sinal da live, que ela só permite a gente ficar, né, dentro desse período, e a gente não consegue se despedir do pessoal. Eu gostaria de te convidar para a gente repetir essa live na semana que vem, porque tem muito conteúdo para a gente falar dessa modalidade, o jiu-jitsu, né? Sim. E mais uma vez eu quero te agradecer por ter aceitado o convite. Acho bacana a gente buscar também essa informação, falar um pouco mais do jiu-jitsu para o lado feminino. Eu percebo, pelo que a gente vem acompanhando, o Leozão postando aqui direto, que a gente tem muitas mulheres, é um celeiro hoje grande de adeptas à modalidade, o jiu-jitsu feminino aqui em Itajaí. Então, mais uma vez, quero te agradecer, deixar um abraço para o pessoal que nos acompanhou, Juliano Ninja, a própria vereadora Juliette, mandando um abraço para vocês, falando também tanto da Chica e quanto do Kenzo, que dá para conciliar as duas modalidades, o judô também com o jiu-jitsu, é importante se tiver tempo hábil para treinamento, né? Então fica o meu abraço para você, mais uma vez gratidão, por ter aceito o convite, tá? Também queria te agradecer, Paulo, muitas pessoas até não sabem, mas o Paulo que conseguiu essa flexibilização junto ao governo do estado aí para as academias estarem voltando. Eu acompanho lá que a gente está no grupo das academias lá, o trabalho árduo que foi junto ao CREF, junto ao governo do estado. Isso foi muito bom, porque deu para a gente mostrar que a gente pode trabalhar com essa flexibilidade. Então, eu queria te agradecer. Muitas vezes as pessoas que estão fora não sabem o trabalho que tu faz. Eu achei muito bacana a tua postura direto, lá trabalhando, incomodando eles e mostrando o outro lado, não aceitando a versão que eles passaram e deixar assim porque, sei lá, é um estado maior e tu foi lá, batalhou, brigou lá e eu só posso dizer meus parabéns aí pelo sucesso que tu teve. A gente está podendo voltar a trabalhar, voltar a produzir e deixar o meu obrigado aí para ti. Imagina. A gente tem que brigar sempre pelo certo. Se a gente não valorizar as nossas modalidades, a nossa categoria, que é o esporte, né, outros tomam um espaço também. Então, não teria como não a gente tomar frente e buscar essa valorização dos nossos profissionais de educação física, dos nossos profissionais de lutas e outras modalidades também. Moicano, parabéns pelo trabalho que você vem realizando. Estou devendo uma visita lá na academia, pode ter certeza que eu vou sim, tá? E eu acho que faremos novamente. Espero teu convite para a gente entrar no teu Instagram e fazer um bate-papo também com teus seguidores aí. Feito? Fechou. Obrigado. Valeu, obrigado. Forte abraço. Qualquer coisa a gente se fala durante a semana. Pessoal, Fechou, obrigado valeu. para quem nos acompanhou. Valeu. Tchau, obrigado, Valéria, pessoal. um abraço. Todo mundo mandando abraço aí pro Moicano também. As alunas. Bruno Santana, que está longe também, Brunão, acompanhando a gente. Um forte abraço. E os demais que nos acompanharam. Pessoal, um abraço, bom resto de semana aí. Só é quarta-feira e a gente vai entrar com mais lives essa semana com outros assuntos também.